Olá, meu amigo concurseiro, vamos aqui com a nossa aula de direito eleitoral, vamos falar de partidos políticos, a parte inicial, tá certo? As disposições gerais da Lei 9.096, a natureza jurídica do partido político e as regras constitucionais lá do artigo 17, ok? Então vamos lá aí na sua tela, o partido político, pessoa jurídica de direito privado. Por que é que eu estou marcando isso? Porque logo o artigo 1º da Lei 9.096, que é a Lei dos Partidos Políticos, deixa bem claro que o partido político é pessoa jurídica de direito privado. Tem muita questão falando sobre isso. Ele destina-se a assegurar no interesse do regime democrático, e aqui quando se fala em destina-se a assegurar, é o que os doutrinadores chamam de função ou objetivo dos partidos políticos. Eles servem para assegurar, no interesse do regime democrático, a autenticidade do sistema representativo e a defender os direitos fundamentais definidos na Constituição Federal. E aí, em 2017, esse artigo 1º sofreu uma modificação e foi acrescentado o parágrafo único, falando que o partido político ele não se equipara às entidades paraestatais. Para deixar bem claro, o Código Civil de 2002 ele já deixava claro no artigo 44, inciso 5, que são pessoas jurídicas de direito privado os partidos políticos. Então, muita atenção a isso. Então, vamos lá. O que é que tem nessa tela aqui? Nessa tela tem a natureza jurídica do partido político. Tanto pela Lei 9.096 quanto pelo Código Civil, o partido político é pessoa jurídica de direito privado. Cuidado, direito privado. Qual é a função do partido político? Ele destina-se a assegurar, no interesse do regime democrático, a autenticidade do sistema representativo e a defender os direitos fundamentais definidos na Constituição Federal. Bacana. Pronto. Professor, o que é que cai aqui? Natureza do partido político. Vamos em frente. Olha o artigo 2º da Lei 9.096. É livre, e quando se fala de livre aqui, o artigo 2º ele trata de liberdade partidária. Liberdade partidária. Liberdade partidária. Deixa eu escrever aqui para você. Liberdade partidária. Liberdade partidária é livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos cujos programas respeitem a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo e os direitos fundamentais da pessoa humana. Olha como esse artigo 2º tem tudo a ver com o artigo 17 caput da Constituição. Olha só, é livre, e mais uma vez, a palavrinha aqui é livre, de liberdade partidária. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos. Então percebam que a atuação do partido político ela não é absoluta. Ele tem algumas limitações, que é justamente tem que observar o regime democrático, tem que defender o pluripartidarismo, não pode defender aqui bipartidarismo ou um partido só, porque aí nós estaríamos em regimes de exceção. Os direitos fundamentais da pessoa humana, é claro, a nossa Constituição de 88 ela dá muita ênfase a isso, e ainda o artigo 17 ele vai além. E aqui são as diferenças que você precisa saber em relação ao artigo 2º, porque estes preceitos aqui, ó, dos incisos 1, 2, 3 e 4 do artigo 17 da Constituição são muito cobrados. Então fique atento, quais são os preceitos que devem ter aqui? O caráter nacional. Partido político, não existe mais partido político só de um estado, ok? Como era na República do Café com Leite, não. Partido político tem que ter caráter nacional. Depois a gente fala o que é isso, tá certo? Em outra aula a gente vai comentar isso daqui. 2. Proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros ou de subordinação a estes. É claro, partido político não pode receber dinheiro, não pode estar sendo financiado por estados estrangeiros ou organismos estrangeiros. Qual seria o interesse destes organismos em financiar um partido político aqui no Brasil? Então, é proibido esse tipo de atitude, ok? 3. Prestação de contas à Justiça Eleitoral. É claro que tem que prestar contas. É um assunto muito cobrado nas provas. A gente vai falar sobre prestação de contas em outro momento. E 4. Funcionamento parlamentar de acordo com a lei. Esses incisos 1, 2 e 3, eles caem bastante. O 4 você também deve saber. Funcionamento parlamentar de acordo com a lei. Mas os incisos 1, 2 e 3 são muito importantes. E veja que o artigo 2º da Lei 9.096 está fundamentado no artigo 17 da Constituição, no seu caput, incisos 1 a 4.
liberdade partidária. Por que eu estou chamando a atenção aqui para a questão da liberdade? Porque a gente vai tratar agora da questão da autonomia. Voltando à Constituição, lá no artigo 17, olha só, é assegurada aos partidos políticos autonomia. Fiz questão de ressaltar aqui. Para definir sua estrutura interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios, e sobre sua organização e funcionamento. Então, autonomia partidária tem a ver com o funcionamento do partido político. Então, em relação aos seus órgãos, a sua estrutura interna, como ele vai funcionar, quem decide isso é o próprio partido político. Não pode haver interferência do poder público aqui, ok? E além disso, olha só, e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias. Cuidado, vedada a sua celebração nas eleições proporcionais. A partir das eleições de 2020, a partir das eleições deste ano, de 2020, serão proibidas as coligações proporcionais para cargos de vereador, deputados estaduais, deputados distritais e deputados federais. Coligação agora só para os cargos do sistema majoritário: prefeito, governador, senador e presidente da República. Apenas estas coligações. Então, coligação para sistemas proporcionais de eleição estão vedadas a partir de 2020. Sem obrigatoriedade de vinculação, olha só, continua. Sem obrigatoriedade de vinculação. Por que é que eu estou sublinhando isso daqui? Isso daqui, ele proíbe a questão da verticalização das coligações. Se o partido A e o partido B se unem para eleger um presidente, não significa que no estado X, esse partido A e esse partido B também tem que estar coligados. Não, eles se coligaram para eleger o presidente. Só que aqui no estado X eles são concorrentes. Pode? Pode. Foi isso que fez aqui o parágrafo 1º. Sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital, municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária. Então, cuidado com isso. Autonomia partidária para o funcionamento, para a estruturação desses partidos políticos. Eles podem ter órgãos definitivos e provisórios. Além disso, se for formar coligação, que é a reunião de 2 ou mais partidos, só para pleitos majoritários: presidente, senador, governador e prefeito. Para pleitos proporcionais estão vedadas as coligações. Além disso, não precisa haver mais a verticalização das coligações. É proibido pela Constituição. Não precisa haver aqui que ele chama de obrigatoriedade de vinculação. Não precisa isso. E estas regras sobre o funcionamento do partido estarão lá no estatuto. E, além disso, o estatuto é que vai definir também regras de disciplina e fidelidade partidária. Esse ponto de fidelidade partidária nós vamos estudar mais à frente, porque também cai muita questão sobre fidelidade partidária. Okay? E para comparar com a Lei 9.096, eu trago aí o artigo 3º da Lei 9.096. É assegurada ao partido político a autonomia para definir sua estrutura interna, organização e funcionamento. Aquilo que a gente falou. Liberdade partidária para criação, para incorporação, extinção de partidos políticos. Agora, uma vez criado, como é que ele vai funcionar? Aí já é autonomia. Aí vem o parágrafo 1º. Por que eu coloquei esses parágrafos aqui? Por que eu faço questão de colocar esses parágrafos? Porque nós tivemos alteração recente, olha só, Lei 13.831 de 2019, está muito recente, Então, o parágrafo 1º, ele era antes parágrafo único e foi renumerado é ótimo, renumerado, e aí surgiram mais 3 parágrafos, os parágrafos 2º, 3º e 4º. Então, fica atento, porque pode ter uma questãozinha sobre isso na sua prova. Vamos lá. Parágrafo 1º, é assegurado aos candidatos, partidos políticos e coligações, agora você já sabe, coligação é só para pleitos majoritários, autonomia para definir o cronograma das atividades eleitorais de campanha e executá-lo em qualquer dia e horário, observados os limites estabelecidos em lei. Bacana, sem nenhum problema até aí, já existia antes, show de bola. Parágrafo 2º, é assegurado aos partidos políticos a autonomia para definir o prazo de duração dos mandatos dos membros dos seus órgãos partidários permanentes ou provisórios. Por exemplo, o órgão diretório nacional, o órgão diretório regional, ou o órgão diretório municipal.
Quem vai definir agora o prazo de duração dos mandatos é o próprio partido político, ok? Muito cuidado, aonde? Nos estatutos, é claro. Parágrafo 3º. O prazo de vigência dos órgãos provisórios dos partidos políticos poderá ser de até 8 anos. Isso daqui está me cheirando a questão de prova. Ele vai trocar dos órgãos permanentes para provisórios. Ele vai trocar, em vez de provisórios, como está na lei, ele pode muito bem colocar permanente. O prazo de vigência dos órgãos permanentes, mas se é permanente já não tem mais prazo de vigência. Só tem prazo de vigência os órgãos provisórios, mas ele pode colocar isso. Poderá ser de até 8 anos, ele pode colocar 6 anos, 4 anos, 2 anos. Então, cuidado com isso. Falou de órgão provisório, o máximo que esse órgão provisório pode existir é 8 anos. E fim de papo. E parágrafo 4º, exaurido o prazo de vigência de um órgão partidário, ficam vedados a extinção automática do órgão e o cancelamento de sua inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, no CNPJ. Olha só, se o partido político criar um órgão provisório e esse órgão provisório for extinto, por exemplo, o CNPJ criado para aquele órgão provisório não vai ser extinto automaticamente, não. Deixa lá. Por quê? Porque pode ter consequências tributárias, por exemplo. Por que não? Então tem que ficar atento a isso. Então, a extinção automática do órgão e o cancelamento do seu CNPJ não são automáticos. Muita atenção, principalmente esse parágrafo 3º e o parágrafo 4º. Tá me cheirando a questão de prova isso daí. Alteração recente, traz prazo de 8 anos, questão de extinção automática de CNPJ que não vai acontecer, então tem muita coisa que pode ser cobrado aqui. Continuando, na Lei 9.096, eu trouxe os artigos 4º, 5º e 6º. Artigo 4º, os filiados de um partido político têm iguais direitos e deveres, não interessa se é o presidente ou se é um recém-filiado, os direitos e deveres são iguais, obviamente, a depender da função isso vai modificar, mas o que eu quero dizer é que existe uma isonomia entre eles. Artigo 5º, a ação do partido tem caráter nacional. Opa, professor, mas isso daí a gente já falou no artigo 17, inciso 1. O partido político, de acordo com a Constituição, tem que ter caráter nacional. Perfeito. Veio a lei dos partidos políticos, a lei 9.096, e no seu artigo 5º deixou isso bem claro. A ação do partido político tem caráter nacional e exercido de acordo com seu estatuto e programa, sem subordinação a entidades ou governos estrangeiros. Exatamente. Sem subordinação a entidades ou governos estrangeiros. É o inciso 2 do artigo 17 da Constituição. Por isso que eles estão proibidos de receber financiamento de entidades ou organismos estrangeiros. Não existe almoço grátis. Por que eu iria financiar um partido político no Brasil? Então deixa isso bem claro. E o artigo 5º ele está em consonância com a Constituição. E vem o artigo 6º e diz o seguinte: é vedado ao partido político ministrar instrução militar ou paramilitar, utilizar-se de organização da mesma natureza e adotar um uniforme para seus membros. Olha só, proibição de uniforme para seus membros. Partido político não é milícia. Partido político não é organização paramilitar. Cuidado com isso daí, para deixar bem claro. Olha só, vem aqui para a Constituição. A Constituição, artigo 17, mais uma vez, artigo 17 é importantíssimo sobre partidos políticos, só que agora o parágrafo 4º. É vedada a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar. Não pode haver utilização de organização paramilitar. Por isso que ele não pode adotar uniforme, por isso que ele não pode ministrar instrução militar. Por que o partido político estaria interessado nisso? Fique atento a isso. Então vem aqui comigo, resumindo aqui, partido político, primeiro, natureza jurídica de pessoa jurídica de direito privado, bacana. Liberdade partidária, está lá no artigo 17 caput, mas essa liberdade para a criação não é absoluta, existem algumas restrições. E está lá a questão de respeitar o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana, ter caráter nacional, proibição de receber recursos de organismos ou entidades estrangeiras, a questão de, no inciso 3 do artigo 17, a prestação de contas à justiça eleitoral, então tudo isso é importante, ok? No parágrafo 1º, junto com o artigo 3º, nós temos a autonomia. A autonomia já é em relação a funcionamento, que vai estar de acordo com o estatuto, com o programa do partido político. E aí eu falei das alterações nos parágrafos do artigo 3º, você tem que ficar atento a isso.
E principalmente em relação ao órgão provisório, se o partido político criar órgão provisório, prazo máximo de 8 anos, atento a isso, e se ele for extinto, não fica extinto automaticamente o CNPJ desse órgão, atenção a isso, nem é esse órgão extinto automaticamente também não. E aí vieram os artigos 4º, 5º e 6º da Constituição. Artigos 4º, 5º e 6º da Lei 9.096. Muita atenção ao artigo 6º, deixa eu voltar aqui a tela, porque ele tem total consonância com o artigo 17, parágrafo 4º, vedação de utilização de organismo paramilitar. E aqui, então, eu agradeço, tá certo? Peço que você me siga no Instagram, @prof.ronaldo_rolim, tá aí na tela. E se você tiver gostado, eu peço o seu like, deixe o seu gostei aqui no vídeo, tá certo? Se inscreva no canal, ative o sininho com as notificações para você receber em primeira mão tudo isso. E se você achar que esse vídeo vai ajudar quem esteja estudando para concurso, para OAB, até mesmo na faculdade, compartilhe esse vídeo. Eu peço essa gentileza e te agradeço essa gentileza, tá certo? Um grande abraço e até a próxima. Valeu!